Olá! Leal e empreendedor, ele é muito inquieto. Natural de Novo Hamburgo, o filho de seu Oscar Salvador e da dona Maria Rosita é formado em jornalismo pela PUC. O marido da Tânia sempre atuou na área da economia e política, em conceituados veículos como Jornal do Brasil, Revista Veja, Revista Visão e Folha da Tarde. O pai do José, da Ana Cristina, do Luiz Fernando e da Maria Isabel também atuou como assessor de imprensa nos Ministérios das Comunicações, do Trabalho e dos Transportes em Brasília. Magistrado da Justiça do Trabalho durante 7 anos, fundou as rádios AM Sucesso e a 88.7 FM. Hoje teremos uma conversa de peso com Noé Cardoso. Seja muito bem-vindo, meu amigo Noé. Muito obrigado. Grande prazer poder contar um pedacinho dessa história aí, né? Olha, eu acho que o prazer é maior meu. Eu acho que não, mas não vamos ficar competindo nisso. Não, obrigado por causa disso. Não é acima de tudo um norte para todos nós que trabalhamos comunicação, pela tua construção, pela tua trajetória de vida, né? Eu tenho certeza que tu não tem dúvidas disso. Eu quero poder contar aí nessa meia hora de programa um pedaço dessa história, né? Que começou aqui em Novo Hamburgo, né? Bom, nasci aqui, né? Me criei aqui, saí daqui de Novo Hamburgo com 19 anos, fui estudar em Porto Alegre. E lá fiz um teste psicológico para ver o que, afinal, 19 anos, o que eu queria da vida. Né? Estudar o quê? Enfim. E o teste psicológico me indicou jornalismo. Eu saí lá fiz esse teste lá na PUC na época, saí de lá meio tonto, eu digo, mas jornalismo nunca passou pela minha cabeça fazer jornalismo. Era bom, palpite dos caras? Não sei. Bom, por razões que não vem a ordem e discutir isso agora. Seguiu o caminho. Segui. Estou aí até hoje contando um pouco da vida dos outros. A missão do jornalista é essa, contar a vida dos outros. Em Novo Hamburgo, estudou no São Luís, no Pio XII, no São Jacó, formado em contabilidade pelo São Jacó. Estava lá na época do incêndio? Estava lá na época do incêndio, sim. O São Jacó era aula de manhã e de tarde, e o incêndio começou assim, eu acho que 2 horas, 3 horas da tarde, não me lembro mais. E aí transferiu residência para Porto Alegre em 62, foi trabalhar no departamento contábil da CE. Da CE, trabalhei ali de 62 a 74. Mas ali foi te aproximando do jornalismo, né? Porque na medida em que eu fui estudando jornalismo, o serviço de comunicação social da CE era uma tragédia na época. Tragédia. Eu preciso te dizer que nos últimos tempos eles evoluíram um pouco de novo, né? Porque hoje a gente quer saber como é que é quando volta a luz, é tudo muito difícil. Aí eu e mais outros 2 colegas acabamos organizando então o serviço de comunicação social da CE, que está aí até hoje funcionando. Maravilha. Hoje deve estar, não sei, nunca mais estive lá, mas hoje deve estar muito mais estruturado que na nossa época. Eu estou falando aí em 1960 e poucos. Nosso amigo Leonardo Hoff está lá fazendo um trabalho. Ele está lá, sim, diretor lá. Diretor. Eu acredito que vai fazer um belo trabalho. Garra e competência tem. E aí tu foste para trabalhar em grandes veículos do nosso Eu comecei país. Minha vida profissional como jornalista na Zero Hora, logo na época que sucedeu a antiga Última Hora, funcionava ali na rua 7 de Setembro, em Porto Alegre. Trabalhei ali, eu acho que uns 2 anos. Antes de ser do Sirotsky, da família Sirotsky. Antes. Era diretor da Zero Hora na época, o Ari de Carvalho, que depois foi dono do jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Ali comecei, e depois saí... Que escola aí, não é? Hein? Que escola é essa, hein? Que escola, sim. Tive grandes colegas ali. Saí dali e fui para a Folha da Tarde, que era um jornal tipo tabloide da Companhia Caldas Júnior na época. Fui fazer isso e aí comecei na minha vida na área política. De manhã o Correio do Povo e à tarde saía... A Folha da Tarde circulava inicialmente às 2 da tarde, mas aí por problema industrial ela foi recuando, acabava saindo a Folha da Tarde assim, 11 e pouco, meio-dia, circulava. Era um belo do jornal, gostei muito de trabalhar. O forte era
Era política e polícia também, e o esporte. E o esporte sempre foi muito E forte. tu fazia a cobertura ou análise já? Eu fazia colunismo político. Eu fazia, cobria Assembleia, Governo do Estado, tudo lá, e baixava aqui numa coluna. Isso 70 aí? Isso foi em 69 até 72. Na Folha da Tarde. Folha da Tarde. Quem era governadores daquela época que pegou de prefeito? Olha, eu peguei ali o fim do governo do Perac, governador do Estado, e depois peguei quase todo o governo do Euclides Triquez, peguei ali. Era fácil o acesso a eles? Como é que fazia para Todos dois. Para viver os bastidores daquele Tanto universo? um como o outro, muito fácil, muito fácil. Até porque os veículos da Caldas Júnior, na época, eram um veículo muito forte. A Caldas Júnior era muito forte. Abria a porta. Abria a porta. Então, nunca tive dificuldade. Certo. Nem para cobrir lá na época do Perac, nem na época do Triquez, nunca tive nenhuma dificuldade. Era diferente, né? De falar de um governo estadual como é os dias de hoje. Era muito diferente. E o presidente da Assembleia era o Carlos Santos, que eu peguei e peguei aquela mudança do prédio da Assembleia da Rua Duque de Caxias para o Palácio Farroupilha, que é hoje. Peguei ali a inauguração na presidência do Carlos Santos, que era, já depois do movimento militar aí, o Carlos Santos era do PMDB. Mas era um homem de bem, um homem tranquilo. O primeiro negro da história do Rio Grande do Sul a comandar um poder. No caso, ele foi governador de Estado várias vezes, na ausência do Perac, e sem nenhuma dificuldade. Um homem de bem. Porque não era comum, né? A Arena e MDB discutiam o poder. Mas, né? Olha, eu acho que tivemos assim, naquela época, tivemos momentos. Por exemplo, esse polo petroquímico, né? Ele nasceu por um entendimento alto entre a Assembleia, que era a oposição na época, e o governo do Estado, que era o... Está faltando essas forças conversarem mais hoje para a gente caminhar mais para frente, não é? Eu acho que os interlocutores hoje no âmbito parlamentar são muito fracos. Muito fracos. Pensa muito nos... Primeiro eu quero derrubar o outro e depois eu vou à frente. É o personagem aquele do Luiz Fernando Veríssimo, ele tem muita razão. Tem muito que era o meu e pouco com visão mais ampla, mais generosa. Então eu acho que a Assembleia hoje, o Ulisses Guimarães dizia isso mesmo. Quem se queixava do nível do Congresso Nacional na época, você aguarda o próximo. Ele vem caindo. Infelizmente, falta um homem com a força de Ulisses Guimarães, com um descortínio do Tancredo Neves, falta de Jarbas Passarinho, sem dúvida. Perfeito. Falta homem assim de um Petrone Portela, sem dúvida alguma, um pensador político, do Tales Ramalho, que era um pernambucano que enxergava longe. Hoje não tem. Homens de estatura. Não tem, é fraco. E a renovação não tem apresentado nomes muito diferentes. Eu não posso levar para casa essa injustiça. Talvez hoje o Temer. Temer? O que o senhor enxerga nesse homem que a gente... Porque esse homem está tomando pau ali no meio dos dois lados, né? Defendendo a Dilma por um lado e o partido insatisfeito com o desempenho. Eu acho o seguinte, o Michel Temer comanda, sem dúvida alguma, o maior partido do país. Sem dúvida. Ele comanda. E acho que ele comanda bem, porque o PMDB nada mais é do que uma federação de partidos políticos. E ele consegue aglutinar isso aí, comandar isso aí. E eu acho que comanda bem. É verdade. Muito bem. Então eu acho que talvez hoje, no panorama nacional, eu só vejo ele. Sabe que essa análise só é possível fazer com uma pessoa que tem a envergadura que tu tem, né? Não vejo outro assim. De parte do governo não tem ninguém, né? Não tem ninguém, cá para nós. Né? Não se recicla, né? Não, tu tem. Não, mas eu faço análise, o PSDB e o PT não estão conseguindo se reciclar. Tem o Lula, que é sem dúvida alguma um gênio político, sem dúvida alguma, o Lula, mas abaixo dele não tem ninguém. Sim, mas que não é uma coisa nova. Estamos falando de 40 anos de mas que não tem ninguém mais também, não tem ninguém. Quem é o PT hoje? Não tem ninguém.
Não renovou. Não renovou. É. O PSDB, tu tira o Fernando Henrique... Mas isso não ninguém. renovou. Não renovou. Aécio é pequeno perante Fernando Henrique. Não. Alckmin é muito paulista para meu gosto, entende? Não, para gosto de todo o resto do Brasil, Então, que não São Paulo, né? Então no Rio de Janeiro não tem ninguém. Não tem ninguém. Jornal do Brasil. O grande jornal. Que máquina foi essa? Esse era o jornal da Condessa Pereira Carneiro. O que tu viveu ali dentro? Olha, eu fazia aqui para a sucursal de Porto Alegre, eu fazia só política. Tu assinava matérias de política que ventilava em todo o Brasil. Só. Aí mandava para a sucursal, aqui a sucursal mandava para o Rio de Janeiro. Veja e revista Visão. A Veja, eu era o seguinte, a Veja, na época, né, hoje eu não sei como opera a Veja o repórter era pautado. Então eu recebia a pauta assim, como terça-feira, recebia a pauta daquela semana, e eu tinha então, em função daquela pauta, eu tinha que desenhar a matéria até sexta-feira, 3 horas da tarde, tinha que estar a matéria em São Paulo. Então era isso. Veja era isso. Era chefe da sucursal da Veja em Porto Alegre na época, o Paulo Totti. Hoje o Paulo Totti hoje está em São Paulo, não sei nem o que anda fazendo, faz muito tempo que não vejo. Um baita profissional, sem dúvida. Como é que tu vê as críticas que a Veja sofre hoje? Ela mudou ou o mundo é que mudou? Eu acho que a Veja não mudou. A Veja foi um bastião, né? Eu acho que a Veja mantém o mesmo ponto de vista que na época do regime militar, ela lutava com as armas que podia ali, meio timidamente, porque era o que podia fazer. Né? A Veja nunca foi uma empresa, por exemplo, de aderir ao governo militar, ou aderir ao governo tal. A Veja sempre teve o caminho dela. Como surgiu o convite para ti a Brasília? Uma coisa assim meio inesperada, sabe? Eu andava meio cansado, porque eu tinha Veja, eu tinha Visão, eu tinha Caldas Júnior, era tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, corria aqui, corria lá, matéria para cá, matéria para lá, matéria para cá. E aí ele estava cansado, já realmente estava cansado. Aí, numa época que não tinha internet, computador, nada para facilitar a vida, né? E Fica bem claro isso, né? E ainda tinha, de vez em quando, tinha que tirar algum colega, tirar o serviço de algum colega, isso a gente faz. Não, estamos falando de uma época que eu acho que não tinha fax ainda. Não tinha. Imagina, né? Era a época do Telex. É. Telex, fitinha aquela que alguém batia. Mandava a matéria por Telex? Mandava a matéria por Telex. Então. Aí, da noite para o dia, assim, fui convidado para ser assessor de imprensa do ministro das Comunicações. Eu de comunicação não entendia nada. Que era... não entendia nada. Aí eu digo, tá, mas por quê? Por que eu? Não, porque tem uma vida que nos interessa tu fazer a assessoria de imprensa do ministro. O ministro era gaúcho também. Então, de bom trato, excelente trato. Foi a primeira condição que eu coloquei. Para ser assessor de imprensa, uma coisa, o meu trânsito tem que ser livre e aberto. Senão, tá perto do cara, senão não me serve. Não, tranquilo e tal. Fiquei lá até o final do governo, muito bem, tranquilo. O que compreendia o teu dia a dia naquele momento ali? Tu conviveu com o presidente da República naquele momento, próximo de todo o sistema de poder? O ministro das Comunicações na época, ele fazia o seguinte, às 8 horas da manhã, ele era militar, então às 8 horas da manhã, os órgãos todo do ministério se reuniam na sala dele, chamava-se a hora do cafezinho, tomava um cafezinho e tal, e cada um chorava os seus problemas e anunciavam as suas providências também, era a hora ali que a gente se situava. Então, ali, logo em seguida, eu fui me situando no ministério, rápido, porque eu participava daquela reunião de manhã cedo. Então, quando chegava ali 9h30, 10 horas, quando chegavam os jornalistas para cobrir o ministério, muito pouca coisa eu não sabia responder na hora, porque eu já tinha tomado conhecimento daquilo de manhã. Mas, às vezes, tinha dúvida. Aí eu ia ao gabinete do ministro. Ministro, como é que é isso aqui? Isso aqui é assim, voltava lá, dava. Porque, como eu fui jornalista há muito tempo, a resposta para o jornalista tem que ser
É agora. Tu fazia a transição. Daqui 5 minutos já não me interessa mais a matéria, me interessa agora. Entendi. Ingrato isso, né? Ingrato essa função aí. Não, tu conseguia desenvolver ela exatamente por ter vivido muito bem do outro lado. Desde que tu estabelecesse isso aí no início do teu trabalho, né? Eu vi muito assessor de imprensa, tanto de prefeito como de governador, como de ministro de Estado, que, com perdão da palavra, a gente chamava de assessor bunda. Senta numa cadeira e fica lá. Não, até porque eu sou meio elétrico, né? Então, essa inquietude que te acompanha então, sempre. A pauta chegava, o que é isso ali? Puta, isso aí, pera aí um pouquinho, vamos ver. Teu filho estava falando antes para nós que o que tu gosta é de estar sempre inventando uma coisa nova e descobrindo coisas novas, estudando e aprendendo. Foi essa inquietude que te levou para empreender dentro desse universo das comunicações? Não sei, não saberia dizer. Eu acho que a inquietude é do homem. O homem que deixa de ser inquieto já morreu, já foi. Deveria ser, não é? Deveria ser. Mas a maior parte das pessoas passa e só passam, né? Não, mas pelo amor de Deus, não me serve isso aí. Vamos falar um pouco de rádio, então. Quando é que a rádio nasceu na tua vida? Que todo mundo fala que a latinha aquela é uma cachaça, né? E é mesmo. Tu vai me contar essa história logo depois do nosso intervalo. Okay. Hoje, numa conversa de peso com o nosso amigo Noé Cardoso.